3, 2, 1. Programa Pauta Cultural, seu programa de toda semana, sempre trazendo alguém especial da cultura. A minha convidada é a pós-doutora Jocenaide Rosseto, formada em História Social, e vai estar batendo aquele papo, falando pra gente tudo que aconteceu na cultura nos últimos tempos. Ela é cá. Opa, depois da vinheta é nós aqui. Boa tarde, Max. Muito obrigada pelo convite. Quero parabenizar você e os idealizadores desse projeto, né? Um projeto tão bonito que traz informações, que traz história, memória, conhecimento para Rondonópolis e para toda a nossa região. Parabéns e vamos bater esse papo, então, como você disse. Um prazer incomensurável tê-lo aqui. Obrigada. Porque a gente sabe, conhece a sua luta pelo setor dos museus, né? E você pode dizer para nós um pouquinho. Eu queria que, para quem não sabe, doutora Jocenaide, ela foi conselheira representando o setor dos museus, né? Conselheira de cultura, né? Isso. O setor de patrimônio histórico Patrimônio histórico cultural. E museologia. E museologia, né? E foi um período assim bem crítico. A cultura não andava com as pernas próprias. Foi uma luta onde ela participou ali com muita luta, com muito português, com muito latim, para a gente sair de um estado de não condição para uma Secretaria de Cultura. A doutora Jocenaide lutou bravamente, juntamente com todos os conselheiros, e por isso eu quero ter esse papo contigo. Como é que vai o setor de museus? Como é que vai Max, no momento eu não sou mais conselheira de cultura. Isso. Hoje quem nos representa lá é uma outra pessoa muito competente, voltada para o trabalho, dedicada, né? Mas você faz memória do tempo que nós trabalhamos, foi quando a Secretaria de Cultura se tornou independente da Secretaria de Esporte e Lazer. E quando se instalou no Casaril. Isso. Então, além dessa mudança física, de espaço físico, também houve a mudança no que diz respeito à documentação, a toda aquela formalização que precisava. Então, foi por isso que trabalhamos bastante, inclusive na gestão do professor Luciano Carneiro. Exatamente. Né? E fizemos uma luta para manter o Conselho Independente da Secretaria de Cultura. Tem as relações que são próprias dos conselhos de cultura, mas nós queríamos que, por exemplo, o nosso presidente do conselho não fosse o secretário de cultura. Então, lutamos bastante para mudar a lei, né? E hoje, infelizmente, me parece que o secretário de cultura é o presidente. É o presidente do conselho. E aí, nessa área da museologia mesmo, hoje o museu está fechado há alguns meses, né? O Museu Rosa Bororo, que é o museu do patrimônio, que faz a guarda do patrimônio histórico, da história da cidade, da memória da cidade, que é o museu municipal ligado à Secretaria de Cultura. E um dos nossos apelos é que esse museu volte a funcionar. E de todas as formas, né? Virtual, catalogado, né? O trabalho de museologia, hoje em dia, ele tem uma característica muito interessante voltada para a comunicação dos seus acervos, né? Então, vai além de um depósito de objetos para um espaço de comunicação. E aí que seja virtual, que seja presencial, né? Tem que ter uma gestão. Para ter gestão tem que ter funcionários, né? Tem. Me lembro bem que que o último concurso municipal de cultura, haviam 2 pessoas aprovadas no concurso, 2 historiadores, e que nunca foram chamados a trabalhar. Nunca foram chamados, né? Então, a gente pensa assim que esse setor da museologia, do patrimônio histórico-cultural, ele ainda precisa ser melhor, ele precisa ser mais considerado pelo senhor prefeito, né? E pelos senhores vereadores. Ele precisa ser mais cuidado. A nossa cidade já é uma cidade que tem uma história interessante. Quantas pessoas já estiveram por aqui, se fixaram na cidade, fizeram suas vidas, tiveram seus filhos, né? Já estão no município há muito tempo, desde o início do século XIX, e, no entanto, a gente não consegue
observar um cuidado com essa história, né? O nosso departamento de História na Universidade Federal de Rondonópolis tem um núcleo de documentação histórica. Temos recebido documentação, fotografias, né? Temos tido alguns cuidados com esses acervos, estamos trabalhando bastante para conseguir trazer isso a público de uma forma virtual, como você coloca. Certo. E tudo requer trabalho, mas uma pessoa sozinha não faz, né? Não faz, Então, não faz, não uma faz. andorinha sozinha não faz verão. Não faz mesmo. Então, estamos trabalhando nisso também. Um povo que não conhece a sua história é um povo fadado ao esquecimento, né? Esquecimento das nossas raízes. Essa semana os últimos tempos, tive uma oportunidade ímpar Certo. de conversar com o senhor Júlio Goulart. Ele trouxe para esse núcleo de documentação histórica que estou te falando, uma documentação da sua família muito importante para a história da cidade. São Olha. fotografias do início da década de 40 que ninguém tem, que a família tinha, porque na época provavelmente eram poucos os que tinham condições de fazer fotos, né? Fotografias. Verdade. Fotografias e outros documentos. Então, assim, se tiver outras famílias interessadas a contribuírem conosco, aproveita o seu programa. É para isso mesmo. E O programa é para convidá-los a isso. entrar em contato conosco na universidade. Como é que entra em contato com a universidade? É com o Núcleo de Documentação Histórica. Núcleo de Documentação Histórico. Que está Histórica, ligado né? ao Departamento de História e ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Então, quem tiver qualquer material histórico que fala sobre a cidade de Rondonópolis, pode procurar a universidade. Porque pode acontecer assim, às vezes você tem uma fotografia de um barco no meio do rio com 2, 3 pessoas. É uma fotografia da sua família, mas também ela representa a margem daquele rio. Olha só, né? que coisa Aí interessante. você vê o casario lá pequenininho, um pedaço do casario na década de 40. Nossa, Uma que dessas rico, fotos que né? nós vimos agora, né? Olha. Então, assim, tudo que é particular, em algum momento, tem importância para o social, né? Tem importância para a cultura. Daí é nesse sentido que a gente está fazendo essa coleta de documentação para fazer guarda, né? Digitalizada, a família não precisa nem entregar a foto física. Olha, A gente vocês vão lá e digitaliza, digitaliza né? a documentação, Que prepara bacana. direitinho, nos autorizam, né, a colocar no site do nosso núcleo de documentação, que está ligado à universidade, que é o projeto que estamos trabalhando agora. E com isso, muitas outras pessoas terão acesso a essa história, os pesquisadores poderão estar usando, né, esse material. Eu me preocupo muito que eu vejo assim, a família Franco é detentora de um acervo de foto e vídeo muito grande, Sim. né? E a gente vê outras pessoas. Eu não sei se você alcançou o senhor Levani, um senhorzinho que andava com uma pasta desse tamanho de documento histórico, foto de pessoas tomando banho no arerial, tomando água no arerial. Eu acho que isso é tão importante, né? E tudo isso dissolveu com sua morte. A gente não sabe para onde é que foi parar. Uma parte desse acervo, a professora Laci conseguiu para o núcleo de documentação. Nossa, que maravilha. Então, nós temos ali alguns documentos que eram do acervo dele, fotografias, né? Eu cheguei de folhear bastante, Algum assim. material escrito à mão, porque eu me lembro que ele escrevia na agenda. Exatamente. Todo evento que ele ia, ele ficava documentando na agenda, né? Então, ele era um memorialista, né? Além de escrever muito para o jornal. Exatamente. Se mais pessoas como ele fizessem como ele fez, né? Nós teríamos mais registros históricos de eventos, de situações importantes vividas na cidade. Eu estou do lado de uma historiadora e eu lembro que no governo Pita iam tombar uma rua lá em São Paulo e ninguém tinha nenhum documento. Ah, mas tem uma senhorinha, Dona Maria, não sei das quantas, lá que tinha aniversário de tudo que é época. E aí o Ministério da Cultura intitulou que esses acervos seriam chamados de Museu da Pessoa. Né? Porque muitas vezes a pessoa tem um documento que não faz, que os órgãos públicos não detêm esse documento e é importante para a história. Então eu vejo assim que Rondonópolis já passou da hora da gente recolher todos esses documentos. Aí, como você disse que agora a gente só faz o registro, entrega o original para as pessoas. Eu acho que esse momento é para a gente fazer um chamamento para quem tem essas fotos históricas, procurar um núcleo para ajudar a gente a escrever essa história, porque
parece que nunca chegamos, sentamos numa cadeira e falamos, é agora, vamos ter que escrever a história de Rondonópolis. Quer dizer, ela está escrita, parte para a universidade, parte por aquilo, mas a gente ainda não acha o fio da meada, o fio de Ariadne para ler a história do começo ao fim. E eu acho importante isso, e por isso eu te trouxe aqui para você nos falar sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, de onde que é Jocenaide Rosseto? Nós chegamos aqui em Rondonópolis em 75. A minha família é do Rio Grande do Sul. Oh, uma gaúcha. Moramos no Paraná uma temporada, né? Uma cidade muito fria, em Palmas. Nossa. E daí, quando viemos para cá, todos nós éramos crianças, né? Meu pai meu padrasto, na verdade, Vitorino Borjo. Ele trabalhou muito tempo, e os meus irmãos ainda trabalham com Calhas, é a Calha São José. Ah, que maravilha. Quando chegamos aqui, imagina, o dinheiro que ele tinha das vendas dos bens dele lá no Paraná, em Palmas, ele aplicou em umas fazendas, né? Uma fazenda com o irmão dele. Certo. Só que quando ele foi tomar posse da fazenda, era uma fazenda grilada. Meu Deus do Daí, céu. o que ele fez? Ou ele cuidava dos filhos, né? Dos 8 filhos. 8 filhos? Dos 8 filhos. 18? 8. 8 filhos. Ou então ele ia, sei lá, lutar pela terra. E aí, como meu pai sempre foi muito da paz, né? Ele acabou por optar pela família. A família ganhou. E perdeu todo esse dinheiro. Então, aí, isso nós estávamos em Rio Verde e essas terras eram aqui na região de Coxim. Aí, Rondonópolis, em 75, tinha a fama de uma cidade de futuro. A Meca. Uma cidade de progresso, né? E aí ele e minha mãe vieram aqui de ônibus conhecer Rondonópolis e chegaram muito entusiasmados, porque eles conseguiram comprar uns cartões postais da cidade que tinha a Praça Brasil. Praça Brasil. A igreja, né? Uma igreja linda, grande, uma cidade de futuro para os filhos estudarem. Tinha o Colégio EMOP, tinha o Colégio Marechal Dutra, né? E daí eles levaram esses cartões postais e a família toda se animou muito de vir para cá. Que maravilha. Aí chegamos em Rondonópolis, numa casa alugada, e aí ele foi instalar a oficina dele, e ele e os meninos, todos adolescentes, crianças, ainda foram trabalhando. E até hoje eles continuam nesse mesmo ramo, fizeram as suas famílias, as suas vidas, né? E aí eu e a Carmen, minha irmã, fomos estudar e... os outros também estudaram, mas não quiseram se dedicar tanto. Certo. E daí eu continuei os estudos nessa área da história e sempre me dediquei à cultura, à pesquisa, né? E agora estamos aí falando um pouco de museologia, de patrimônio histórico e lutando para que a nossa cidade dê valor à história que tem. É uma história belíssima, né, Jô? Eu falo Jô porque nós fomos conselheiros juntos, temos intimidade, tá? Mas é doutora Jocenaide. Doutora Jocenaide, Rondonópolis, o tombamento, tem muita coisa tombada ou quase nada em Rondonópolis? Tem uma legislação de tombamento, não me lembro exatamente a data, mas uma legislação uma lei, né, de tombamento que tombou uns 14 imóveis, casas, moradias, assim. E também um estudo para o tombamento de vários outros bens culturais que seriam interessantes tombar. Que é um trabalho que foi feito pela universidade, pelos professores da universidade já há uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas tombado com a intervenção da prefeitura, tem o Museu Rosa Bororo, que foi a primeira prefeitura, depois foi a Câmara Municipal, e depois se tornou museu, né? Ali na esquina do Banco do Brasil, ali na praça, Tem, então, o Museu Rosa Bororo. Tem o Casario, que também foi tombado. O Casario já é tombado? É tombado. O Correio, ali na Marechal Rondon, o Correio Antigo, que está fechado há um bom tempo também, é um bem tombado recentemente pelo prefeito. E tem a Fazenda Velha, que foi tombada há mais de um ano. A Fazenda Velha... continua fechada lá, sem a ação do poder público, por enquanto, que é a sede da Fazenda Velha. Eu sei que foi uma luta homérica travada para tombar essa... Para salvar a casa, né? Porque a estrada passou ali, a W11 passou ali naquele lugar,
Então a universidade também se uniu Certo. e nós fizemos mas nós começamos essa luta pela Fazenda Velha ainda na nossa gestão na Secretaria de Cultura, né? Você lembra quando nós Isso há estávamos lá 10 como anos conselheiros. atrás, 10 anos atrás. E foi assim, muito tempo pedindo ao senhor prefeito que fizesse o tombamento, né? Que se motivasse a trabalhar com essa casa tão antiga, porque a Casa da Fazenda Velha, essa sede, ela data do início da década de 40. Século XX. Talvez até antes da década de 40, porque ela foi sendo ampliada. Então, a gente observa vários tipos de material de construção que atestam, inclusive, isso, né? E daí, as fotografias que nós pegamos agora essa semana, que o senhor Júlio Goulart doou à universidade, Certo. faz esse tipo de registro. A Fazenda Velha ela se chamava Lote Buriti. Lote Buriti. Lote Buriti. Foi da família do Rondon, dos Lucas Evangelista, que eram primos do Rondon lá de Mimoso. Uhum. Foi do Rondon, mas antes disso foi de outras pessoas que a professora Lucilé, inclusive, registra naquele livro dela, Rondonópolis de Antigamente. E também a senhora Carmelita Cury registrou no livro Rondonópolis do Borora ao Prodoeste, né? Também aparecem esses registros. E outros documentos que nós estamos levantando. Cada dia a gente consegue levantar mais documentação a respeito da Fazenda Velha. Então, ali já foi Lote Buriti, sempre já teve ligada à Fazenda Jorig, né? Isso. Então, esse eu lembro. Você sabe como que é a fazenda? Fazenda, você tem uma fazenda e você vende um pedaço. Aquele que compra, bota outro nome. Outro nome. Então, aí são registros que precisam fazer um levantamento cartorial. Mas ela, de fato, ela foi da família do Rondon, depois ela foi da família dos Goulart. Depois, mais tarde, já na década de 70 em diante, ela passa aos Vetoráceos. Então, nesse momento, a sede da Fazenda Velha é de propriedade dos Vetoráceos, que foi tombada pelo poder público. Então, uma propriedade particular também pode ser tombada, né? E tem, assim, outros locais das fazendas antigas de Rondonópolis que foram que merecem tombamento, que merecem um cuidado. Mas, para isso, precisa uma política pública da Secretaria de Cultura, da Prefeitura e dos vereadores em si, para que deem valor a essas casas antigas que estão nas fazendas. Então, quando se fala assim, Rondonópolis no início do século XX teve um momento que ficou vazio de moradores, não é bem assim. Não ficou um vazio. Ela pode ter ficado um vazio ali no centro histórico, no Casario, naquela região ali. Mas no entorno, porque os moradores estavam nas fazendas, né? Lembra, Brasil no início do século XX é uma região rural. Os moradores estão na área eminentemente rural, né? Rural. Então a gente conseguiu alguns levantamentos, oficiais daquele momento, várias fazendas aqui na região, com nome de proprietário e tal. Então, a gente está conseguindo levantar uma documentação daquele período e não mostra que Rondonópolis estava vazio. O que estava vazio, na verdade, é aquele centro ali próximo ao Casario, hoje, né, a Marechal Rondon, que era onde era a passagem da balsa. Porque quem vinha de Goiás, ou ia para Goiás, ou ia para Cuiabá, enfim, que precisava fazer a travessia do Rio Vermelho, fazia ali naquele ponto, né? O porto 13 de fevereiro, agora pode ser que eu esteja falando o 13 errado, mas enfim, o Marechal Rondon deu o nome a esse porto, né? Me parece que era 13 de fevereiro. Que é onde é o Casario hoje? Onde é o Casario hoje, ali por perto de onde é o Casario hoje. E aí, assim, nessas fotografias últimas que recebemos, a gente consegue ver também a balsa, onde a balsa atracava, onde era esse porto, mas dos dois lados do rio, né? E não só ali na entrada da Marechal. A ponte foi mais tarde, né? A ponte foi bem mais tarde, acho que já recentemente. É recente, né? A ponte é recente. Você vê que a ponte também ela ficou muito em cima do Casario, né? Muito. De alguma maneira, se tivesse um tombamento e um poder público eficiente, não teria sido construído daquela forma. Né?
O que eu consigo captar é que falta muita força de vontade política, né, Jô, pra gente mexer com história, porque mexer com história dá trabalho, tem que ser gente especializada. Se não tiver a mão maior da universidade ali, a gente perde muito de registro histórico, a gente deixa de oferecer às gerações posteriores aquilo que a gente sabe que existiu em Rondonópolis. Em Rondonópolis, eu queria que você me falasse sobre esses sítios arqueológicos, que é uma coisa também que passou por vossa mão ali nesses estudos. A gente fica lutando por essas coisas antigas, né? Os sítios arqueológicos aqui também são um problema muito grave, né? Que também a Secretaria de Cultura precisava fazer o registro e fazer o controle. Não tem um outro órgão que pode cuidar disso, não? Porque eu vou te contar, cultura é complicado, hein? Tem que ser uma coisa que tenha recurso, eu acho que tem que fazer a aplicabilidade desses recursos, porque não é fácil fazer um estudo, doutora. Mas pensa Juscelete. comigo. Sim. Se você tem alguma coisa importante no seu quintal, Nossa. quem deve cuidar? Eu, não é? Não é? Sítio arqueológico é assim. Nós temos sítios arqueológicos aqui que datam de 12 mil anos atrás. Onde estão? isso? Na rodovia do Peixe. Na rodovia do Peixe. Próximo à água quente ali. Aí, quem é que tem que cuidar? É uma propriedade particular. Só que se você for lá hoje, o que é que tem ali que pode ser um ponto de memória para os turistas, mas principalmente para os moradores da cidade? Nada. O que é um ponto de memória, doutora? Porque o que tem ali, na verdade, é grama e gado pastando em cima do pasto. Da história. Em cima da história. Um ponto de memória pode ser um ponto físico, mas pode ser um ponto, só um coletivo de memória. Um coletivo de né? memórias. Um grupo de pessoas que se interessam pelo assunto e que fazem memória daquilo, fazem roda de conversa, fazem gestão, fazem visitação, né? Então, poderia se fazer vários pontos de memória nessa cidade e, no momento, o Instituto Brasileiro de Museus está certificando os pontos de memória. Porque dentro de algum tempo, tivemos uma reunião há poucas semanas, 2 semanas atrás, com representantes do Instituto Brasileiro de Museus, e elas nos afirmaram que deve sair um recurso para que os pontos de memória possam pleitear esse recurso, e será uma premiação. Então, eles não vão precisar devolver o dinheiro, né? Não é um empréstimo, é uma premiação. Como aconteceu com os pontos de cultura há alguns anos atrás, né? No governo Lula anterior. Existiam vários pontos de cultura, né? No Mato Grosso houve um destaque muito grande na questão do siriri, do cururu, da viola de coxo. Verdade Pontão mesmo. da viola de coxo, pontinhos de viola de coxo. Então, aconteceram os pontos de cultura naquele momento. E, assim, é uma proposta interessante, porque vários pontos de cultura ou vários pontos de memória formam uma rede. Formando uma rede, aí há os encontros, a troca de saberes, a troca de conhecimento, né? Então, eu cheguei a participar de alguns encontros nacionais, né? Assim como rede de educadores em museus, né? Rede de educadores em museus do Brasil, a REMP, né? Tem encontro nacional, estadual, municipal, local. O Brasil inteiro está cheio de está cheio desses educadores em museologia e patrimônio, e são pessoas da sociedade civil que atuam em algumas dessas instituições, sejam museus físicos ou museus sociais. A museologia social hoje é muito ampla. Se você pega se um professor pega um grupo de estudantes do ensino fundamental ou médio, faz um percurso pela cidade e fundamenta esse percurso como museologia social, ele está fazendo museologia social. A museologia social não precisa ter casa, que é o caso, por exemplo, quando nós fazemos aula de campo, visita técnica a um sítio arqueológico. Nunca se faz só viagem ao sítio arqueológico, se vai em vários lugares e no sítio arqueológico. Nós estamos fazendo um percurso de museologia social. Então, hoje, a museologia também avançou muito, tanto em cursos de graduação, mas também essa abertura de compreensão do que seja a própria museologia. Ótimo, eu gosto de abertura de compreensão, isso me fascina muito. E o ponto de memória,
São esses pontos que, de alguma maneira, eles vão ser... As pessoas que estão neste local, eles serão... eles terão a compreensão de que eles fazem memória, que eles fazem história. E aí, eles são interlocutores dos visitantes. Então, assim, agrega turismo, Compromete agrega todo mundo. educação, cultura, compromete todo mundo. Compromete todo mundo. E é uma coisa que não é cara para o poder público. Precisa só competência técnica e boa vontade, né? Para fazer uma política pública nesse sentido. Eu fico olhando ali, não sei se a senhora já deu umas passadas. Claro que deve ter. Guiratinga, riqueza cultural tem em Guiratinga, histórico, né? Temos até uma guerra lá nesse lugar, Morbeck e Carvalhinho. Nosso colega de conselho até escreveu uma história sobre esse assunto, mas é um assunto muito vasto. Eu estava conversando com o professor Gaudêncio, lá de Pochorel. Ele falou, Max, se a família liberasse a história, a gente ia abrir esse baú dessa história, que é uma história riquíssima, importante para a cultura de Mato Grosso. E Rondonópolis, além dos sítios na rodovia do Peixe, tem mais algum outro lugar? Muitos sítios arqueológicos. Vários assim, qual foi o material que chamou a atenção da faculdade? Os sítios arqueológicos Todos eles chamam, né? Mas tem alguma coisa especial? Os mais assim. conhecidos, né, são aqueles da Agropecuária Basso, que estão lá na reserva da RPPN João Basso, né? Que são... Que RPPN é uma reserva particular... Do patrimônio natural. Do patrimônio natural. Essa RPPN começou as escavações, convidou, né, os pesquisadores da USP, daí também do Museu da França, né, e eles pesquisaram aqui em Rondonópolis por mais de 30 anos. Produziram 2 livros ou 3, muitos artigos, muito material. Mas por que eu digo que a prefeitura precisava ter mais controle sobre os achados arqueológicos, né? Porque imagina, tudo que foi tirado daqui foi para onde? Na universidade não tem uma peça, na prefeitura não tem uma peça, o museu municipal não tem uma peça. Você está me dizendo que esse material evadiu daqui? Ninguém sabe o que foi tirado, porque ninguém controla nada. Não tem um setor da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, na Secretaria de Cultura, que cuide da arqueologia. Então, tudo que foi tirado daqui não se sabe sequer, não se tem registro. Se está guardado numa casa aí, se foi embora. Quantas peças saíram daqui e para onde Nada, foram? não tem nada, nem registro. Não tem registro, não tem registro. Então, isso é uma coisa muito séria. O Instituto Brasileiro de Museus, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é o órgão que tem que fazer, que recebe os registros dos sítios arqueológicos, né? Ele tem um escritório, enfim, uma sede em cada capital. Cuiabá também tem. E eles devem fazer o registro, acompanhar as escavações no seu estado. Mas no Mato Grosso isso não acontece, a não ser aqueles sítios arqueológicos mais próximos do IPHAN. Por quê? Eles não têm sequer conhecimento, uma vez que o IPHAN Nacional dá autorização para os arqueólogos fazerem as pesquisas, eles vêm e fazem a pesquisa. Deveria haver um controle sobre todos os objetos que são retirados e que esses objetos fossem colocados no museu mais próximo. Qual é o museu mais próximo que nós temos aqui? Essa lei não vigora em Rondonópolis. Tudo que foi tirado daqui foi levado para a USP ou, quem sabe, para museus fora do Brasil. Fora do Brasil. E não pensem que foi poucas peças, porque foram muitas peças. Não é? Esse último sítio arqueológico de 12 mil anos atrás, que são os mesmos pesquisadores que coordenam, que são os da USP, né? Nós temos histórias assim que eles levaram malas e malas de objetos, de caco cerâmica, muitos objetos daqui. E imagina da Agropecuária Basso, que foram 30 anos de pesquisa. Meu Deus do céu. Então, assim, claro que eles estão pesquisando, que eles estão fazendo datação, que é importante isso para a história do Brasil, mas justamente por isso a nossa prefeitura deveria se preocupar com as riquezas do seu quintal, do seu município, não deixar embora.
Ou se sai daqui, tem um controle. Ele vai levar quantas peças? Vai fazer o quê? Vai devolver quando? Vai ficar quanto, né? O que fica lá e o que fica aqui? Sabe? Se fosse ouro, eles teriam controle. Verdade. Né? E quem garante que nessas escavações não foi encontrado nada de precioso? Não é verdade? Né? Assim, é uma conversa aleatória. Né? Mas com relação aos vestígios arqueológicos, mas eu acho assim que a gente só o pode fato falar. de ser uma cerâmica, ela tem um valor histórico incomensurável, muito 12 mil grande. anos atrás. 12 mil anos atrás. Quer dizer que é o quê? 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos antes de Cristo. Nada mal, né? Nós vamos falar que tem coisas aí de Mesoamérica, tem coisa de Inca, de Maia, porque isso aqui, pelo que eu estou acompanhando o pensamento da senhora, isso aqui é um lugar de encontro. Sim, porque o Rio Vermelho, pensa num período em que não havia estrada, que não havia avião, que não Ele havia era nada. a estrada. Qual era a estrada? A estrada era líquida. Era fluvial, Era né? fluvial. Então, o Vermelho, que deságua no São Lourenço, que deságua no Cuiabá, que deságua no Paraguai, e que vai para onde? Para o oceano, né? Para o oceano. Então, aqui, por que você acha que o quartel, o 18º GAC, está ali? Por quê? Me responde. Por quê? Que ali Quero ouvir de uma historiadora. Por quê? Na minha concepção, ali, que era Fazenda Velha, né? Você tá brincando? Ali tudo era Fazenda Velha. Tudo era parte dessa Fazenda Velha. Até o Ponte de Pedra. Até o Ponte de Pedra, daqui até lá? Tudo fazia parte dessa mesma fazenda. Então, houve uma negociação e foi instalado ali o 18º GAC, que na época tinha outro nome. As margens do Rio Vermelho, divisa, né? Divisa. Fronteira. Divisa. Próximo ao rio, entende? É um forte. Né? Então, claro que lá no Ponte de Pedra, em algum lugar do Ponte de Pedra, havia um destacamento militar que antecedeu a chegada, inclusive, dos goianos que chegaram aqui no início do século XX. Então, esse destacamento militar, ele fazia a guarda dessa fronteira, né? Mas, é isso. É tanta coisa que eu tenho que perguntar para essa doutora aqui, mas eu vou devagar, porque o horário é pouco. E os nossos povos primários, como é que estão? Os nossos originários, índios, né? Originários. Que não são nossos, né? Que são eles próprios. 20 minutos para acabar, viu? Não tem problema, não. Obrigado. A produção está avisando para nós ali que falta 20 minutos para acabar. Não tem problema, não. Eu gostaria de destacar com relação aos boi-bororo, né? Como? Boi-bororo. Boi-bororo. Eles se autodenominam como boy, né? O que é boinas para eles? É como eles se entendem, como gente. Boi-bororo. Os boi-bororo, né? Eles estão numa terra indígena delimitada, pequena, né? Aqui na região, na Tadarimana. Na realidade foi o que sobrou, né? Não sei. Uma fazendinha. Uma fazendinha, né? E eles fazem a guarda dessa reserva natural, que é importante para a cidade, né? E sabemos que os boi-bororo também têm outras terras indígenas nos municípios vizinhos, né? Que pertencem aos municípios vizinhos, como é o caso de Tereza Cristina, aqui no Pantanal, que pertence a Santo Antônio de Leveger. Uma outra terra indígena que pertence ao município de Barão de Melgaço. E também lá em General Carneiro, Barra do Garças, né? Jarudório também. Jarudório pertence a Poxorel. Então, são várias terras indígenas. Vejam que eles estão distribuídos, né, na nossa região. E isso não é assim uma coisa aleatória. É porque o povo bororo tem toda essa região. O território deles era muito extenso, né? Então, daqui até a Bolívia, do Araguaia até a Bolívia, era tudo bororo. Então, nós estamos em terra bororo. Nós precisamos respeitar isso, né? E a todas as medidas que foram tomadas e são tomadas com relação aos bororo, a gente tem que ter consciência de que faz parte de políticas públicas que às vezes a gente não tem como resolver, né? Normalmente nós não temos como ajudar, porque a participação também é muito difícil. Muito. Mas eu queria dizer assim que hoje a terra indígena Tadarimana, ela conserva muito dos seus ritos tradicionais, né? Ela está bem próxima da cidade. Ela tem pessoas ali. Eu acho que um grande
caminho de interlocução foi a escola indígena. Essa formação dos professores indígenas facilitou bastante esta interlocução com a cidade, com a universidade. Então, hoje, se nós queremos ter um contato com uma professora indígena ou um professor indígena, é muito fácil. Muito fácil, né? A gente conversa com eles, né? Tivemos a possibilidade há pouco tempo de fazer um curso na universidade, online, e uma professora que está lá na terra indígena Tereza Cristina, participou, fez uma palestra, fez um depoimento muito interessante numa aula de patrimônio histórico-cultural pelo celular dela. Então, hoje a gente vive momentos muito bons se a gente souber aproveitar com essas tecnologias, né, que nos unem. E aí a gente consegue, ao conhecer mais do povo Bororo, nós temos mais possibilidades de ensinar o respeito à diversidade, né? Então, hoje, quer dizer, você só respeita aquilo que você conhece. Quanto mais conhecimento temos a respeito do povo Bororo, mais respeito, eu acredito, que a gente desenvolve com relação a eles e qualquer outra etnia. É um povo muito pacífico, né? Não sei, esse pacífico vem com o tempo, né? Porque se nós pegarmos a história, desde que eles começaram a ser atacados pelos não-índios, né? Desde 1700 e pouco, a gente vê muita morte, muita vingança, tanto do índio como do não-índio, né? E daí seria uma outra fala comprida que nós poderíamos fazer. Né? Mas eles procuram viver. E aí, nós temos um professor Bororo no nosso departamento, e numa fala dele ele disse assim: só nos respeitem. Eu não quero que você se torne Bororo. Então, não queira que eu me torne uma outra coisa que não seja o que eu já sou também. Eu sou, né? Não é mais ou menos assim, ele disse. E eu acho que é isso mesmo, né? É respeitar, aceitar e viver o melhor possível, em paz. Paz e bem. Em 2023, a gente ainda roga por respeito, né, Ju? Sempre. Vemos muitas atrocidades, né? Os povos indígenas estão muito desrespeitados. Né? Já vivemos, se você olhar a história dos povos indígenas, é muito triste, né? Tem muita coisa para se falar. E daí, eu particularmente procuro fazer o melhor que eu posso, né? Com relação a essas pessoas que tive o prazer, em algum momento, de conhecer, né? Respeito às professoras, procuro fazer o melhor, né? Sempre que posso ser um canal de interlocução, faço isso com bastante respeito, com bastante prazer. Nós conhecemos, e Rondonópolis tem que vergar diante do seu trabalho como historiadora, como pesquisadora, porque a gente sabe que a luta não é fácil. Eu lembro quando a senhora estava atrás do tombamento da Fazenda Velha, a luta, que é para pegar um telefone para conseguir uma informação, não é fácil. 10 dias para conseguir um telefone. Foi, e ainda não conseguimos o tombamento em nível estadual. A casa está fechada, ela foi coberta porque ela tinha sido Como é que está tudo aquilo lá, a senhora sabe? Eu tenho passado ali na rua de vez em quando, né? Que agora o asfalto está lá na beira da casa. Na beira da casa, tiraram todas aquelas árvores interessantes, antigas que tinham ali, né? Aqueles pés de manga, aquele pomar maravilhoso que tinha, tiraram, fizeram a estrada, mas cobriram a casa. A gente espera que dentro de algum tempo a prefeitura, de fato, consiga negociar essa casa, porque a última reunião que tivemos na universidade, foi na universidade, mas foi online, e também tivemos várias reuniões com o prefeito, com a Secretaria de Cultura, e a última reunião ficou acordado de que seria feito um documento de doação para a prefeitura desta casa, que a prefeitura faria a restauração da casa, ainda construiria um espaço físico para fazer uma reserva técnica e mais outras construções necessárias ali, e que a universidade instalaria o Museu da Universidade na casa-sede da Fazenda Velha. Você podia transformar aquilo num museu. Foi esse o acordo no momento... Houve esse acordo? Um acordo na reunião, né, na última reunião que fizemos, inclusive colocamos no jornal na época, há mais de um ano, 2 anos atrás, e
depois de um ano, o prefeito fez o tombamento e daí, quer dizer, nós já estamos há quase 3 anos desses fatos e nós não ouvimos falar mais nada, né? Então, assim, nem na universidade, nem na Secretaria de Cultura, sabe, tá quieto, tá parado. Então, talvez agora com essa entrevista, né? Eu vi a entrevista. E aí a gente vai fazendo memórias e as pessoas começam, poxa, o prefeito tem um compromisso com a universidade, né? Tem um compromisso com a casa sede da Fazenda Velha, né? A Secretaria de Cultura também. Exato. Né? A gente faz essa provocação aqui, é uma boa provocação, é uma forma de, hoje, vocês que estão no poder, escrever história e deixar uma assinatura histórica, né? Isso foi feito na gestão de determinado prefeito. E nós temos pouco tempo, Juscelino, eram tantas perguntas que eu tinha para te fazer aqui. Por que nós não avançamos nas políticas públicas de cultura? Eu quero a sua crítica em relação a isso. Por quê? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder. Eu acho que as políticas públicas para a cultura, esse tema deveria ser assim uma mesa redonda que você fizesse com o seu prefeito, com o senhor secretário de Cultura. Temos uma lei de incentivo, né, à cultura em Rondonópolis. E com os vereadores. 1,3 bilhão de arrecadamento, doutora Juscelino. Eu tenho pedido a um vereador que faça que se comprometeu conosco, né, antes de ser eleito, que faça uma audiência pública para tratar da cultura, para tratar dessas políticas públicas, né? E ele me disse, mais uma audiência pública sem cidadãos, sem pessoas, não adianta. Eu falei, não, eu me comprometo em ajudar a trazer essas pessoas para a audiência pública, porque muitos almejam por uma audiência pública que se possa discutir, né, as políticas públicas para a cultura. Contudo, temos que fazer memória também de que nós tínhamos os fóruns municipais de cultura, que nós fizemos, lembra? Muitas vezes, a cada 2 anos. Fórum, fizemos planejamentos, preparamos tudo para que a cultura tivesse política pública para a cultura, não é? E, no entanto, nessa gestão, por exemplo, e na anterior também, a coisa está parada, né? Então, acho que é melhor chamar os representantes do poder público para responder essa questão. Para responder. Jô, nós estamos caminhando para o final, doutora Juscelino. Tem mais alguma pauta que a senhora quer falar? Agradeço o seu convite mais uma vez, a oportunidade de fala. A oportunidade foi nossa de ter. E espero que esse programa tenha vida longa, que muitas pessoas tenham a oportunidade de vir falar, defender aqui suas áreas de trabalho, né? Exatamente. E agradeço. Para nós é sempre um prazer conversar com a senhora, que é sempre uma aula do processo histórico, que a gente aprende muito. O programa Pauta Cultural vai ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus assim o permitir.